Opa, e aí, vocês estão bom? Card games. Bom, tem vários do tipo. Inclusive, tem até alguns que nunca vieram pra cá, mas só que graças a uma coisa, a pirataria, tivemos algumas cartas não oficiais deles pra cá, aqui pro Brasil. Tipo, por exemplo, eu lembro muito bem de comprar cartas do Dinossauro Rei quando eu era menor. Apesar de eu só ficar batendo cartas, já que eu não fazia a menor ideia de como se jogava nenhum desses jogos. Mas teve um jogo que ficou bem mais famoso que os outros nessa época. Qual era o nome dele mesmo? Espera, vocês ouviram isso? Ouviram de novo? Era... Sua vez! Oh sim, era Yu-Gi-Oh! É hora do duelo! Eu fui aprender a jogar esse jogo principalmente com o jogo de PS2 do Yu-Gi-Oh! Do Yu-Gi-Oh! Tag Force, que originalmente era um jogo de PSP. Mas mesmo antes disso eu tinha várias cartinhas piratas de Yu-Gi-Oh! E mesmo que eu soubesse o jogo, era com certeza impossível de se jogar, já que nessas cartinhas piratas só vinha monstro de nível alto pra caramba. Era raro vir um monstro de nível 4 ou menos. E eu acho que a maioria das pessoas que amam Yu-Gi-Oh! Tem um apreço bem nostálgico com as primeiras levas de Yu-Gi-Oh! 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 GX. Porque a partir de Yu-Gi-Oh! 5Ds começou a ficar bem mais complicado as regras de Yu-Gi-Oh! E se você vê hoje em dia um jogo profissional de Yu-Gi-Oh! Se você só vê os originais, você não entende porra nenhuma. Às vezes os caras ganham no primeiro turno. Eu fico meio... Que porra foi essa? E nossa, literalmente não dura 5 minutos a partida. Então, para a maioria das pessoas, esse tipo de jogo ficou meio chato de se assistir. E eles queriam que fosse alguma coisa um pouco mais parecida com os animes ou os mangás. Porque quem não sabe, desde Yu-Gi-Oh! GX, cada mangá de Yu-Gi-Oh! Tem uma história diferente da que conta da animação. Por exemplo, no mangá de Yu-Gi-Oh! GX, o Chess tem muito mais protagonismo. E no mangá de Yu-Gi-Oh! 5Ds, a história gira em torno de templos astecas. Mas eu não tô aqui pra falar de nenhum mangá que teve a animação antes. Eu tô aqui pra falar de um jogo que virou um mangá, mas só que seguindo a narrativa dos mangás anteriores, o jogo e o mangá são bem diferentes. Eu tô falando de Yu-Gi-Oh! Structural Deck. No jogo você é esse protagonista, mas no mangá esse protagonista vai ser um dos últimos desafios que o outro protagonista vai ter que lidar com. Eu não vou aqui falar muito sobre o jogo de 3DS, eu vou aqui mais falar sobre o mangá mesmo. E como esse mangá faz uma coisa que muitos se interessaram, que é colocar decks atuais competitivos e mostrar eles de uma forma divertida. E logo de cara temos uma coisa bem interessante nesse mangá, que é que o protagonista não usa nenhum tipo exclusivo de deck. Sabe, por exemplo, o Jaden usava decks de heróis elementares e ao longo do tempo ele foi usando outro tipo de deck de heróis elementares. Mas só que nesse caso, o protagonista desse mangá, ele usa decks diferenciados, não monstros que pertencem ao mesmo deck, só que são meio que ramificações daquele deck. E cada tipo diferente de deck que esse protagonista usa tem um certo significado para ele, vai ajudando ao contar a história dele e desenvolver o personagem dele. Porque todo mundo sabe que Yu-Gi-Oh! Não é só duelo de cartas, também sempre foi uma história de amadurecimento, desenvolvimento pessoal
e principalmente conhecer a si mesmo. E essa história faz isso de uma forma muito boa. Ele realmente tem o espírito dos Yu-Gi-Oh! Antigos. Sinceramente, muitos dizem que as animações de Yu-Gi-Oh! Conforme vieram ficaram mais rasas. De certa forma, em algumas coisas sim, mas todas elas eu ainda acho que tem um pouquinho aquele espírito de Yu-Gi-Oh! Só que em cada uma eles decidiram desenvolver isso de uma forma diferente. E vai que algum dia esse mangá recebe um anime, eu acho que é bem improvável. Mas só que se um grupo de cartas conseguiu receber um anime de Yu-Gi-Oh! Não é completamente impossível. E é difícil explicar como esse mangá ilustra bem as partidas e os significados delas. E deixa isso tudo numa forma bem divertida, sem ficar maçante. Porque você sabe que nesse tipo de jogo atual de Yu-Gi-Oh! Você tem que em um turno você coloca sua mão e o mundo inteiro em uma jogada só. Porque porra é corrente linkando com corrente. Você joga toda a sua mão e compra uma mão nova. É um troço bem rápido de se ver. E você normalmente nem entende direito se você for um pouco mais leigo de Yu-Gi-Oh! Mas só que como isso aqui é um mangá, eles conseguem explicar tudo de uma forma muito boa. E uma coisa interessante é que, sabe, esse protagonista de Yu-Gi-Oh! É aquele protagonista que ele tá aprendendo como o jogo funciona ainda. Ele não fez muitas coisas sobre o jogo, então ele tá começando a descobrir e se maravilhar com esse mundo de Yu-Gi-Oh! A cara dele quando veio a primeira range tab impagável. Eles fizeram uma coisa parecida com Yu-Gi-Oh! Sevens, um formato novo de jogo. Porque esse formato antigo, ele tem vários problemas, você querendo ou não. E alguns problemas que foram resolvidos com esse novo formato de jogo. Mas mesmo assim, tem alguns duelistas que têm muito apreço pelo formato de jogo antigo e querem tentar jogar esse jogo, mesmo com ele tendo vários problemas ainda. Hoje em dia, por causa das cartas quebradas que foram lançadas. E infelizmente isso faz alguns jogadores ficarem meio receosos a tentar jogar uma partida que não seja amistosa. Porque porra, não dá pra você jogar uma partida séria com alguns tipos de deck. Você literalmente vai ser obliterado. Principalmente os tipos de deck que eu normalmente mais gosto, que eu adoro deck de fusão. Elemental Hero, Melodiosa, Junk Knight. Eu adoro esse tipo de deck, mas bom, não são decks para se usar profissionalmente. Mas não são decks que você normalmente usaria em uma ranqueada, por exemplo. Porque eles não são tão apelões quanto outros tipos de deck, cara. Principalmente os XYZ, Link. E às vezes eu tento jogar com esses tipos de deck, mas eu normalmente não gosto tanto. Mas só que esse mangá de Yu-Gi-Oh! Fez eu gostar de alguns decks que eu antes achava que eles eram meio chatos por serem muito quebrados. Tipo, por você ter que ter muita noção sobre o deck inteiro para você conseguir fazer uma jogada boa. Inclusive, tem até aqui no YouTube alguns vídeos que transformam o Yu-Gi-Oh! Clássico como ele seria se fosse no formato atual de Yu-Gi-Oh! Com as cartas atuais. E mano, eles também fizeram um ótimo trabalho. Se você quiser ver, eu vou deixar o link aí na descrição. Eles fazem uns combos muito interessantes e igual o mangá, eles fazem isso de uma forma muito bem feita, muito bem coreografada e com desenvolvimento de personagens. Apesar de muita gente já ter desistido desse jogo, tem muita gente que é muito apaixonada por esse jogo. Tem tanta coisa feita por fã, cara, que eu acho isso incrível e me deixa até mais apaixonado por esse jogo.
Você pode ter percebido que eu não falei sobre o plot desse mangá ou muito sobre os personagens. Isso é porque eu não quero dar spoiler e sinceramente eu quero que você vá ler. Eu não vou mentir, é meio difícil de achar, mas vale a pena. É um mangá muito bom, que traz aquele sentimento do Yu-Gi-Oh! Clássico, mas só que de uma forma mais moderna. É muito interessante. E eu não queria estragar algumas coisas falando demais sobre o mangá. Mas se vocês quiserem que eu traga algum resumo dos primeiros capítulos, eu posso até trazer. Seria legal falar sobre o comecinho dessa história. Mas bem, eu acho que por hoje é só isso mesmo. Eu espero que você tenha um bom dia. Confie sempre no coração das cartas. E tchau, tchau.